Bora estudar pro vestibular. Oi pessoal, eu sou a Gabi, tô para me formar em Engenharia Ambiental na PoliUSP, que é a Faculdade de Engenharia da USP aqui em São Paulo, na capital. E todas as vezes que eu falo nas minhas redes sociais um pouquinho sobre o meu curso ou o que eu faço, surge muita dúvida e muita curiosidade a respeito de Gabi, como que foi sua trajetória? Pelo que você passou? Você fez cursinho, não fez cursinho? Quantos pontos você fez? Como que você estudou? Como que foi isso? Como que você escolheu o curso? Então hoje eu vim matar essa curiosidade e realmente falar como foi esse processo e quem sabe eu não posso ajudar, né, algumas pessoas que também estão nessa situação trazendo um norte, porque eu particularmente, gente, não conhecia ninguém que tinha passado nas faculdades que eu queria, então eu fiquei meio no escuro, assim, um pouco perdida nesse primeiro momento, realmente, quando eu tava escolhendo o que eu queria fazer. Agora é muito mais fácil, né, eu espero que esse vídeo chegue em algumas pessoas para que eu consiga realmente trazer uma iluminação nesse processo que a gente sabe que não é fácil. Mas vamos lá, começando do início, eu decidi que eu queria fazer engenharia quando eu tinha 14 anos, tá? Foi bem cedo. Antes disso, eu já tinha pensado em várias profissões, mas eu me encontrei, assim, decidi que eu queria fazer engenharia no momento em que eu parei e falei, ok, o que eu quero fazer? O que eu gosto? Eu gostava bastante de exatas, né? Sempre fui bastante interessada em matemática, sempre fui uma pessoa que gostava de resolver problemas. Gente, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de futricar as coisas, sabe? Desde pequenininha, gostava de pegar minhas coisas, desmontar, montar de novo. Ah, quebrou alguma coisa, eu gostava de mexer e tentar descobrir realmente como que aquilo funcionava e como que aquilo poderia ser resolvido. Então, não é que eu tinha um perfil de estudante de exatas que gostava só dos números, né, dos teoremas, das coisas mais teóricas. Eu gostava bastante das coisas que eram práticas, era uma coisa que me brilhava os olhos e eu ficava extremamente interessada naquele tipo de assunto. E também tem uma questão que foi a questão de remuneração. Gente, pra mim isso foi importante no momento de escolha, né? Eu falei, ok, que profissão aqui que tem uma média salarial um pouco maior e tudo mais. A gente sabe que o mercado da engenharia até que saturado, né? Muitas pessoas apresentam problemas para se colocar na área, muitas pessoas não trabalham na área e tudo mais. Então foi nesse momento que eu olhei e falei, tá bom, se eu quiser fazer engenharia, eu vou ter que fazer nessa faculdade, que vai me abrir mais portas. Não que outras faculdades não abram portas, mas naquele primeiro momento eu sabia que se eu fosse entrar no mercado que era muito saturado, eu queria entrar em algo que me abrisse mais portas e que me colocasse mais próxima do mercado de trabalho. Então eu fui procurar escolas, né, de engenharia que realmente tinham uma boa empregabilidade, que os alunos realmente saíam trabalhando e que eram reconhecidos, uma faculdade que realmente tivesse um bom reconhecimento. E tem uma lista, né, de faculdades que são assim, tanto faculdades públicas quanto faculdades privadas, só que uma faculdade privada para mim nunca nem entrou em cogitação, porque minha família não tinha condições de custear uma faculdade de engenharia daquelas que estavam ali na minha listinha, né, cuja mensalidade era 3, 4 mil reais, realmente não teria como. Então, minha filha, bora estudar pro vestibular. E é aí que entra o momento em que eu comecei a me descobrir, né, a pesquisar mais a fundo. Eu fiz esse mapeamento inicial do curso que eu queria fazer, que era engenharia, mas eu não sabia exatamente qual ainda. Eu queria fazer engenharia de engenharia, não queria ter que escolher uma engenharia, mas ok. Tinha 1 milhão de engenharias e eu comecei a olhar para coisas que eu me interessava. Eu, particularmente, sempre gostei muito de aviões, então eu falei, vou fazer engenharia aeronáutica. Veio na minha cabeça que eu queria passar no ITA. O ITA, para quem não conhece, é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma faculdade bem difícil, assim, é um instituto militar, né, e tem uma prova bem difícil, tem poucas vagas, acho que é o vestibular mais difícil que tem, assim, no Brasil, junto com o IME, né, então, Eu sempre fui uma aluna muito boa no meu colégio, assim, minhas notas eram excelentes, mas o meu colégio não era dos ensinos mais fortes que existem, não era desses colégios que colocam 90% dos alunos em universidades públicas, não é o tipo de colégio que a maioria das pessoas saem e vai fazer faculdade. Então, realmente, assim, eu não estava preparada para o vestibular naquele momento, quando eu estava saindo do ensino médio. Eu acertei 36 questões na FUVEST quando eu saí do ensino médio. Isso é uma nota muito baixa, tá? Se eu não me engano, o corte da Poli naquele ano foi 60,
ou 65. Normalmente tá entre esses valores, tá? De 58 a 68, da engenharia na escola politécnica normalmente tá nessa faixa. Eu não tava nem perto, né, de passar para a segunda fase. Acabei passando para a segunda fase da Unesp naquele ano e, por fim, eu passei numa reescolha numa engenharia de bioprocessos, alguma coisa desse tipo, mas decidi não cursar porque não faria sentido pra mim, foi um curso só que eu escolhi ali na reescolha. Apliquei para alguns cursinhos, consegui um desconto muito bom, se eu não me engano, meu desconto era de 80% no etapa, alguma coisa desse tipo, então fui fazer cursinho na parte da tarde no ano de 2017. Em 2017, que foi meu ano de realmente prestar vestibular, que eu tava fazendo cursinho e me preparando para isso, foi um momento em que eu olhei, tá, ok, minha escolha de curso, engenharia aeronáutica. A engenharia aeronáutica tem algumas opções de faculdade. Tem o ITA, tem a USP São Carlos e tem a Unesp Guaratinguetá. Eu queria muito entrar na USP, só que a USP São Carlos, diferentemente da Poli, eu prestaria para o curso de engenharia aeronáutica. O curso de engenharia aeronáutica, ele tinha um corte que era na primeira fase, por volta de 68, 70 questões, e você só escolhia este curso em si para aplicar. Enquanto em engenharia na escola politécnica, que é onde eu estudo hoje, você tinha 4 opções de curso, porque você presta engenharia na Poli. Então são 4 opções de curso e o corte varia de 58 a 65. Eu falei, olha, em vez de ter uma possibilidade em que eu possa nem passar para a segunda fase, é melhor eu ter 4, que talvez eu passe para a segunda fase, e nem que eu passe na última, talvez eu passe. Então eu olhei e falei, eu não vou fazer engenharia aeronáutica, vou fazer engenharia mecânica e depois eu me especializo em aeronáutica. E aí você deve estar se perguntando, como que ela foi parar em engenharia ambiental? Já vou contar isso pra vocês, agora eu vou falar do meu ano de cursinho. Então, durante esse ano, eu estudava muito. Gente, eu estudei muito pro vestibular. Eu acordava por volta de umas 8 horas da manhã, por aí, começava a estudar umas 9, estudava até 11h30, meio-dia, ia pro cursinho, tinha aula de 1 da tarde até às 6, jantava por lá e ficava de umas 7 horas até 11 da noite no cursinho estudando, que era quando meu pai me buscava. O cursinho era muito bom porque a gente tinha o plantão de dúvidas, então sempre que me surgia alguma coisa mais difícil, eu ia lá e perguntava, e eu devorava os exercícios. Gente, eu fazia muito exercício, muito. As pessoas me perguntam qual foi meu método de estudo, basicamente foi repetição. Então, eu pegava, assim, o professor falava, olha, a tarefa que vocês têm que fazer é 1, 2, 3 e 4. Só que a lista ia até o item 20 daquela matéria. Eu fazia tudo. Eu tinha mais dificuldade com a parte de humanas. Então, com a parte de humanas, eu fazia mapa mental, tudo bem colorido, bem lúdico, né? E aí, depois eu tenho uma memória bem fotográfica, eu conseguia lembrar das imagens. E depois fazia a lista de exercícios. De exatas eu já ia direto para a lista de exercícios, não ficava fazendo resumo, porque, não sei vocês, mas para mim não faz muito sentido fazer um resumo daquilo ali de exatas. Ainda mais no vestibular, que é um processo mais mecânico, eu pegava e só ia fazendo e era isso. O que é engraçado é que no cursinho tem muita gente que já tá ali há alguns anos, tem o pessoal que tá prestando medicina, então são pessoas que estudam muito. Quando eu ia fazer simulado, as minhas notas, gente, eu só tirava, lá era nota A, B, C, eu só tirava C-. O dia que eu tirei um C+, eu falei, nossa, sensacional, nunca tirei um B. Só tirava nota ruim perto das outras pessoas. Fazia todos os exercícios, as redações que tinham pra gente entregar no cursinho, eu fazia tudo. E aí, quando foi chegando mais pro final do ano, chegou um momento em que eu precisei realmente priorizar aquilo que seria estudado. Por quê? Você tá lidando com muita matéria, e aí às vezes tinha algum conteúdo, eu via isso mais acontecendo em exatas, né? Tinha algum conteúdo muito específico, por exemplo, de matemática tá me ensinando derivada em algum lugar. Eu sabia que derivada não era o tipo de conteúdo que ia rotineiramente cair no vestibular. É um negócio que ia cair no máximo uma questão, então eu só pulava. E aí eu priorizava outras coisas que eu sabia que iam cair. Mas pro final do ano também, eu comecei a fazer alguns treinamentos assim com as provas antigas dos vestibulares, porque além de você ter que saber o conteúdo, você precisa saber lidar com a prova. Você tem que ter aquela resistência, né? Especialmente se você olha para o Enem, que é uma prova que não é só de conteúdo, ela é uma prova muito de interpretação, ela é uma prova muito de
o quanto você aguenta estar naquela prova. Você não pode se deixar vencer pelo cansaço naquela prova. Você tem que chegar no final prestando atenção igual você estava no começo, porque caso contrário, você vai acertar todas as questões no começo e errar tudo no final. No final do ano, fiquei realmente para engenharia mecânica, e aí eu já adianto aqui uma coisa, para quem tá prestando poli, não faça a mesma coisa que eu, tá? Porque você tem 4 opções de curso e eu coloquei mecânica, mecatrônica, produção e petróleo. E mecatrônica e produção são mais concorridas do que mecânica. Eu lembro que eu cheguei no meu cursinho e falei com a minha amiga, na verdade ela era minha amiga desde a escola, mas eu cheguei pra ela e falei, eu coloquei essas opções. E ela falou, meu Deus, por que você fez isso? Porque essas duas são mais concorridas. E eu falei, mas se eu passar nas outras, eu não vou. Plot twist, sim, eu passei nas outras e eu fui. Então, sejam espertos, assim, com a escolha, né, de realmente pensar que você pode transferir depois de um ano, se você entrar em alguma dessas outras engenharias. Não vai só pensando na sua primeira opção, porque talvez você, por exemplo, eu quero civil, mas eu passo em ambiental. Essas duas engenharias, elas são da mesma grande área, então é mais fácil você transferir da ambiental para civil. Então tem que pensar nesse tipo de coisa. Isso vocês conseguem fazer procurando no site da USP, no site da FUVEST. Esse tipo de coisa você consegue encontrar no site da Poli também. Isso ajuda bastante nesse período, porque tem que ter estratégia, gente, para entrar. Depois você entra lá e aí você vê o que você faz para transferir, se for o caso, né? Claro que é sempre melhor da gente entrar já na engenharia que quer, mas às vezes você vai precisar transferir e tudo bem também. Não é o fim do mundo acontecer isso, aconteceu comigo e tá tudo certo. Fui prestar vestibular e aí eu passei para a segunda fase da USP, da Unesp e da Unicamp, tava aplicando mecânica em todas elas. Na Unicamp eu tinha uma segunda opção em engenharia de alimentos e na Unesp eu tinha uma segunda opção, mas eu acho que eu coloquei mecânica noturna e mecânica matutino, então era o mesmo curso. E na USP eu coloquei essas 4 opções que eu comentei pra vocês. Passei pra segunda fase de todas elas. Na Unicamp eu fui muito bem na prova, assim, de 90 questões, acho que eu acertei 76, 78, alguma coisa desse tipo. Gabaritei algumas partes, assim, matemática, acho que foi matemática, física, eu fui muito bem na prova. Na Unesp eu também fui muito bem, eu acertei 74 questões de 90. E na USP eu passei para a segunda fase raspando, entendeu? Raspando. Gente, eu não vou lembrar o número certinho agora pra vocês, mas eu acho que o corte no ano em que eu fiz foi 62 e eu acertei tipo 64, ou foi 61, eu acertei 63. Eu acertei 2 a mais do que o corte. E eu fiquei com muito medo porque um ano antes tinha sido maior essa nota de corte do que foi no meu ano. Quando eu fui estudar para a segunda fase, eu fazia muitas questões dissertativas, né? A segunda fase é toda dissertativa, então eu realmente estudei para essas questões. Um erro que eu cometi, que foi grande, assim, é que a Unicamp tem alguns livros, algumas obras que você precisa ler que são diferentes das outras faculdades. Não é igual na FUVEST, pelo menos quando eu apliquei, que era só alguns livros, né? Na verdade, tem alguns poemas, tem algumas músicas, álbum de música, coisa desse tipo, sabe? E eu não fiz. E aí também tem diferentes modelos de redação. Na FUVEST você só vai ter a dissertação. Só que na Unicamp, no meu ano, foi acho que uma carta e a outra coisa era que você tinha que fazer uma apresentação pra sua escola, um negócio desse tipo. Gente, eu sei que eu fui muito mal na segunda fase da Unicamp, tá? Eu quase zerei essas 2 redações porque eu não sabia fazer, eu não me preparei para aquilo. Em compensação, na FUVEST eu não fui tão bem nas questões dissertativas. No meu caso, as específicas que eu fazia eram matemática, física e química. Eu não fui tão bem, acho que fui melhor em química, mas eu não fui tão bem em física e matemática, mas eu fui muito bem na redação. Acho que eu tirei 8 de 10 na redação. E isso fez com que minha nota fosse um pouquinho maior, mas eu não tive as notas mais lindas e maravilhosas. Agora, na Unesp, na segunda fase, eu estourei. Eu fui maravilhosa na segunda fase da Unesp. Eu acho a prova da Unesp muito gostosa de fazer, assim. Ela é uma prova mais... Pra mim, ela foi mais tranquila. Por mais que ela tenha esse modelo um pouco parecido com a prova da FUVEST, né? A prova da FUVEST, ela é bem mais técnica. A da Unesp também é técnica, mas ela é um pouquinho mais tranquila. Na segunda fase da Unesp eu fui bem também, eu fui bem na redação deles, e eu passei em 5º lugar em engenharia mecânica na Unesp, cheguei até a fazer matrícula. Eu passei, fiz a minha matrícula, beleza, era matrícula online. E nesse meio tempo, né, quando saiu a resposta da Unesp, já tinha saído a primeira resposta, a primeira chamada da FUVEST.
e eu não tinha passado na FUVEST. E aí eu fiquei meio decepcionada, falei, tá bom, não passei na USP, né, eu tinha ficado na colocação, tipo, 1.200, falei, nossa, sem condições, não vou passar na Poli, tá bom, vou fazer minha matrícula na Unesp, eu vou fazer o curso que eu queria fazer em outra cidade, perfeito, ótimo. Fiz a minha matrícula online, no dia seguinte saiu a segunda lista na FUVEST, eu passei em Engenharia de Petróleo. E aí eu fiquei nessa escolha, né, o que eu faço? Eu vou pra Unesp ou eu vou pra USP em Engenharia de Petróleo. E no próximo ano eu tento transferir para engenharia mecânica, porque eu queria muito fazer USP aqui na capital, né? Porque, enfim, a princípio eu não queria me mudar. Então eu realmente cancelei a minha matrícula da Unesp e fui para USP Santos, que na época o curso de engenharia de petróleo era em Santos. Hoje ele já voltou para São Paulo. Acho que as pessoas que entrarem agora nos próximos vestibulares em engenharia de petróleo vão ficar em São Paulo, mas quando eu entrei ele era em Santos. Fui pra Santos, juro que eu fui de coração aberto pra ver se eu ia gostar do curso, se eu ia gostar, né, de como que era lá, como que era Santos, mas eu não me adaptei muito bem, não me adaptei muito bem com as pessoas como um todo, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra fazer amizade, e lá era um campus bem menor, entrava uma turma por ano, então eram 50 pessoas, dessas 50, 45 transferiam pra São Paulo, então tinha pouquíssimas pessoas. Não tinha a mesma infraestrutura do que a USP tem em São Paulo. A Poli é uma faculdade gigante, a USP é literalmente uma cidade universitária, então a gente tem muito grupo de extensão, tem muita oportunidade de pesquisa, tem os estágios também que são fortes aqui em São Paulo. Lá em Santos eu via que eu não tinha essa infraestrutura toda, então realmente não fez sentido para mim continuar por lá. Só que durante esse ano que eu estava no curso de engenharia de petróleo e com a ideia de transferir para mecânica, eu falei, tô vendo aqui um pouquinho da engenharia, vou procurar qual engenharia faz sentido pra mim, vou me aprofundar mais na estrutura curricular das engenharias que tem na Poli São Paulo, né? E fui realmente atrás disso. Comecei a olhar pra mecânica, olhei as matérias que eu tava fazendo e que eu não estava me saindo bem, falei, eu não vou pra mecânica não, de maneira alguma. E é muito legal isso, porque quando a gente tá ali dentro, a gente consegue ter uma visão que normalmente as pessoas não têm de fora. E eu sei que muita gente não conhece como que é a engenharia ambiental, o que a engenharia ambiental faz, mas quando eu tava ali, quando eu entrei eu também não conhecia, eu comecei a procurar e eu vi que a ambiental, ela tinha um foco bem grande, né, no tratamento de água. Ela era um braço da Civil, até alguns anos atrás é um curso junto com a Civil, então ela tinha uma base mais forte de hidráulica, de mecânica dos fluidos, que era uma coisa que me interessava mais. E também tinha um foco na parte de saneamento. Me fez realmente decidir ir para engenharia ambiental foi que vocês sabiam que mais da metade da população no Brasil não tem acesso a saneamento básico? É tipo um número bizarro isso. E aí eu falei, meu Deus, eu vou para esse curso. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um curso de abraçar árvore, ele é um curso bastante técnico, muito importante para o próprio desenvolvimento das cidades, para a própria organização urbana, né? Eu esqueci a palavra certa para isso, mas enfim, ele é um curso bastante importante, com uma área técnica que me interessava nesse momento. Transferi para engenharia ambiental, que é o curso que agora vou me formar, e foi isso. Essa foi a minha trajetória. Trabalho com engenharia ambiental? Não trabalho, mas isso pode ser um tema para um próximo vídeo, que eu posso contar um pouquinho mais para vocês sobre a experiência que eu tive trabalhando com ambiental e com o que eu trabalho hoje, como que funciona. Mas já falo para vocês, eu trabalho com consultoria estratégica, que é um ramo super comum do pessoal da engenharia, especialmente o pessoal da Poli. Em geral, as pessoas, gente, muito raramente na minha faculdade vão para a engenharia que elas escolheram. Elas costumam ir muito para a consultoria estratégica ou para o mercado financeiro. E aí eu fui para a consultoria estratégica, que é uma área que eu sou apaixonada, que eu gosto muito e que eu posso falar mais para vocês depois, mas tem alguns vídeos falando sobre isso lá no meu TikTok, tá? Se vocês não me seguem nas minhas redes sociais, o meu @ é GabiMalmagro_. Então me sigam porque eu vou ficar muito contente. E essa foi a minha trajetória durante esse meio tempo, assim, na faculdade. Eu já tive alguns surtos, pensei em desistir da graduação, especialmente quando eu tava no meio do curso, que eu ficava olhando e falando, nossa, eu não vou trabalhar com isso, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu persisti, depois eu vi que tinham outros caminhos, que não necessariamente eu precisava me formar e trabalhar exatamente naquela área técnica, né? Acho que um erro muito comum que a gente tem antes de entrar na faculdade é a gente achar que
a profissão da faculdade é a única que existe, quando na verdade a faculdade, ela te trilha 1 zilhão de caminhos que você pode seguir a partir dela, né? Então as pessoas perguntam, nossa, mas você faz engenharia ambiental e trabalha com consultoria estratégica? O que tem a ver? Tudo, gente. Antes de ser ambiental, eu sou engenheira. Eu tenho o raciocínio de um engenheiro, entende? Então a consultoria estratégica, que ela é muito da resolução de problemas, né, de empresas por projetos específicos, ela tem tudo a ver com esse raciocínio lógico, ela tem tudo a ver com a resolução de problemas e tem muitos engenheiros nessa área justamente por isso. A maioria das pessoas que estão em consultoria estratégica são engenheiras e isso acontece por alguma razão, né? Então não existe só aquele caminhozinho que você tá trilhando. Antes de entrar na faculdade, eu pensava que era muito assim. Eu achava que se eu fizesse mecânica, eu trabalharia com mecânica. Se eu fizesse ambiental, eu ia trabalhar com ambiental. Se eu fizesse aeronáutica, eu só podia trabalhar com avião. E não é assim que funciona. As coisas são muito mais complexas do que a gente pensa. Nem tudo é preto no branco. A gente consegue realmente pensar em várias possibilidades. Se você está prestando vestibular agora, eu super recomendo que você pense nisso em questão de profissão. Que profissões faz sentido para você, qual faculdade pode te levar até essa profissão. Muito certa, que curso pode me abrir um leque de opções maior, sabe? A gente sabe que o mercado é saturado, a gente sabe que é um caos, mas que a gente faça boas escolhas para saber qual o melhor caminho para trilhar, como eu faço para chegar nesse lugar, quais são as melhores opções. O que eu preciso fazer para estar ali? Se não der certo, qual vai ser meu plano B, meu plano C, meu plano D? Então é importante que a gente pense nesse tipo de coisa, né? Igual eu comentei com vocês, que olha, eu gostava muito de exatas, gostava de resolver problemas, mas também queria uma área que fosse bem remunerada. Eu sabia que a engenharia era uma área bem remunerada, mas eu também sabia que a engenharia estava ficando saturada. Se está ficando saturada, o que eu posso fazer para ser atrativa? Vou fazer a melhor faculdade que eu encontrar. Gente, hoje de verdade eu vejo como não é que o diploma dessa faculdade vai te colocar numa vaga de emprego, não é assim que funciona, óbvio que não. Mas ela te abre muitas possibilidades, ela te abre muitas portas. Estar num lugar que tem muitas conexões é muito importante. Então lá na Poli a gente tem muita opção de intercâmbio, né? Você tem muitas opções de estágio, porque as empresas entram em contato diretamente com a faculdade para distribuir ali as vagas, né, para os alunos. Tem a questão de que é uma faculdade que entra 800 pessoas por ano, então muita gente faz poli. Todo lugar que eu trabalhei até hoje, eu encontrei alguém que fez poli, então você gera esse networking, sabe, com as pessoas. O tamanho realmente da USP foi uma das coisas que eu olho hoje e fico, caramba, foi uma escolha muito boa de ter sido feita, sabe? Mesmo que eu não tivesse essa noção quando eu era um pouco mais nova, eu tinha noção que a Poli era uma faculdade muito boa e depois eu descobri por que ela era uma faculdade muito boa, né? Bom, era basicamente isso. A ideia era contar minha trajetória, como que eu fui parar na ambiental, quais foram os vestibulares que eu prestei, se eu fiz cursinho, se eu não fiz cursinho. Espero que tenha esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e eu posso responder nos comentários ou pensar em fazer alguns outros vídeos falando sobre isso. Por favor, deem like nesse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui. Beijinho!